Fique agora com um novo episódio do Rede 360. Rede 360, oferecimento BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Realização, Rede MS de Rádio e Televisão. Iniciamos agora mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam o MS. Meu nome é Ulisses Serra, eu sou o seu apresentador e hoje a gente vai falar sobre a escala 6x1, a pejotização e as leis trabalhistas. Mas é um assunto muito grande, muito importante, então como a gente está na quarta temporada, a gente quer trazer uma novidade. A gente vai falar hoje e semana que vem sobre esse assunto. Vamos trazer 2 pontos de vista diferentes para você em casa ficar mais bem informado. Tradicionalmente, antes de começar o nosso assunto, eu gosto de agradecer quem está sempre com a gente, os nossos patrocinadores. Eu agradeço a BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza, e ao Pátio, o shopping do centro. Sempre com a gente, muito obrigado. E antes de começar a nossa entrevista, eu vou perguntar para a Rê, a nossa inteligência artificial, para falar um pouquinho mais sobre lei trabalhista. Rê, por favor. Claro, Ulisses. As leis trabalhistas são um conjunto de normas que regulam a relação entre empregadores e trabalhadores. Elas estabelecem direitos e deveres, como jornada de trabalho, salário, descanso semanal e condições de segurança, garantindo equilíbrio e proteção nas relações de trabalho. Perfeito. Esse é um grande resumo explicando sobre as nossas leis trabalhistas. Mas para você de casa e para mim saber um pouquinho mais, para a gente ir a fundo, vamos direto para os nossos experts do dia? Então, pessoal, vamos começar o nosso episódio de hoje com uma entrevista muito legal. É uma honra ter aqui com a gente o juiz do trabalho, André Luiz Nasser de Souza. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Ulisses? Um bom dia, é um prazer estar aqui com você e com todos os nossos espectadores do programa Rede 360. Obrigado, doutor. É uma honra ter você aqui para a gente falar uma pauta tão importante que eu acredito que todos os mato-grossenses que nos acompanham aqui na Rede MS, na Record, devem estar ouvindo nos nossos noticiários ou na internet sobre esse assunto que é tão relevante, está sendo tão debatido hoje no Brasil. Para a gente começar, eu gosto sempre de apresentar, ou no caso pedir para você se apresentar um pouquinho para os nossos telespectadores. Então conta para a gente um pouquinho da sua história, da sua jornada até aqui, para o pessoal te conhecer melhor. Ulisses, primeiro eu quero dizer que a honra é toda minha, né, de estar aqui com vocês e com todos que nos assistem. Bom, eu sou daqui de Campo Grande, sou de Mato Grosso do Sul, passei minha infância aqui e com 20 anos eu comecei a estudar para concurso, passei no concurso de São Paulo, trabalhei no TRT de São Paulo, terminei a faculdade lá e em 2016 passei no concurso para juiz do trabalho e voltei a residir em Mato Grosso do Sul por conta disso. E desde então, desde 2016 eu sou juiz aqui, passei por Três Lagoas, por Dourados, por Campo Grande. Atualmente eu presido a Associação dos Juízes do Trabalho, aqui de Mato Grosso do Sul, a Amatra 24. Também já fui professor em graduação, professor de pós-graduação, coordenei curso de pós-graduação, cursei meu mestrado aqui na UFMS, em Mato Grosso do Sul. Enfim, essa é a minha trajetória, né? Esse ano eu completo 10 anos de carreira, uma carreira que muito me orgulha, tenho muita honra de fazer parte, gosto muito do meu trabalho e, particularmente sobre hoje, né? É sempre um prazer para a gente estar dialogando com a sociedade, a gente sempre tem o interesse de participar dessas discussões, de qualquer discussão que envolva o interesse público, que envolva mais especificamente o mundo do trabalho. Então, é isso. A minha trajetória é mais ou menos essa. E reitero aqui a minha honra de estar aqui contigo hoje. Perfeito. Então, dá para ver a experiência que ele tem, lugar de fala para falar justamente sobre esse assunto, que a gente quer falar sobre as leis trabalhistas, as mudanças que estão sendo propostas, né? Essa escala 6.1, o 6 por 1, que todo mundo está ouvindo falar e talvez alguns não estão entendendo. Eu queria começar para explicar para o pessoal como é a lei trabalhista hoje e essa importância. Por que a lei trabalhista é tão importante? Porque para muita gente talvez não entenda, mas foram vários ganhos que a gente foi tendo na nossa Constituição, né, na lei trabalhista brasileira. Então, foram vitórias. E por que elas são importantes? A história do direito do trabalho, né, ela remonta à própria história do capitalismo. Então, se a gente for lá nos primórdios lá da década do século XVIII, né, Uhum. mais ou menos, que foi quando o capitalismo começou a se incrementar, que a revolução industrial avançou nos países europeus, eh, a gente tem um período no qual as leis elas eram muito
pouco regulamentavam as relações privadas, né? Então, o Estado interviu o mínimo possível nas relações privadas, e a relação trabalhista é uma relação privada, de modo que, naquela época, prevalecia o entendimento de que o patrão negociava de forma livre com o trabalhador. Com o passar do tempo, né, a experiência foi nos mostrando que ah, as condições de vida dos trabalhadores eram cada vez piores, né? O número de acidentes de trabalho era muito alto, a jornada de trabalho era muito alta, os salários eram Exato. muito baixos, mulheres grávidas trabalhavam até o parto, crianças trabalhavam, Situações insalubres, talvez. situações péssimas de segurança e saúde do trabalho, né? Então, com o decorrer do tempo, essas condições foram se agravando, os movimentos de trabalhadores foram se organizando, surgiram greves, surgiram, inclusive, Sindicatos também, né? sindicatos que no início, né, nos primórdios, os sindicatos, inclusive, eram proibidos, né, apesar de todo esse discurso, essa ideologia liberal que prevalecia na época, os sindicatos, de forma paradoxal, eram proibidos. E com o passar do tempo, foi-se chegando à conclusão de que esse modelo totalmente desregulamentado, ele não era saudável para o próprio capitalismo. Isso gerava muita instabilidade e, além do mais, era necessário que a classe trabalhadora tivesse o mínimo de condições de consumir, porque de nada adianta o capitalismo produzir uma série de produtos em larga escala, né, produção em massa, etc., se não houver quem consuma, se não existir quem consuma. Então, depois de muitos movimentos históricos, né, de muitos movimentos operários, de vai e vem, de muita luta, como você mesmo mencionou, surgiram as primeiras leis trabalhistas, surgiram as primeiras na Europa, nos Estados Unidos, depois começaram a surgir no Brasil. Surgiram, inclusive, as pessoas acham muitas vezes que a CLT ela foi simplesmente outorgada por Getúlio Vargas, né, de uma forma unilateral, e na verdade não foi bem isso, porque antes da CLT já existiam várias leis trabalhistas e, inclusive, existiram vários movimentos grevistas, movimentos de trabalhadores que ensejaram a criação dessas leis. Enfim, o mundo chegou à conclusão de que aquele modelo não era sustentável, não era saudável, né? Em 1919, após o fim da Primeira Guerra, isso se tornou consenso nos países do mundo. É por eficiência mesmo, né? Porque se usar o trabalhador desse tanto, não der o descanso certo, não der uma situação salubre e organizada, acaba que vai Ele não ter produz. não produz, não adianta, né? O próprio capitalismo, a eficiência deles, Exato. entenderam que precisava ter algumas leis que organizasse e colocasse um mínimo de estrutura para esse trabalhador poder produzir com saúde, né, com um mínimo de Uhum. bem-estar. Exatamente. A gente costuma dizer que, assim, que os precedentes do direito do trabalho são vários, né? A gente fundamenta, por exemplo, nisso que você acabou de falar, a gente fundamenta nos movimentos de trabalhadores, e a gente costuma utilizar também como um precursor do direito do trabalho uma norma religiosa, que foi a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, agora, se não me salva a memória, se não me escapa pela memória. E que foi no século XIX, foi editada no século XIX, no qual ele dizia da preocupação da Igreja Católica com a dignidade dos trabalhadores. Então, existe todo um fundamento social, um fundamento econômico, mas também um fundamento humano, um fundamento de caráter humano que tenta conferir um pouco de dignidade à vida dessas pessoas, Perfeito. né? E esse, inclusive, foi a preocupação da Igreja Católica na época. Inclusive, o Papa Leão atual, ele adotou o nome Leão justamente por conta deste Doido de Papa Papa, e né? por conta da encíclica Rerum Novarum. O discurso de dignidade do trabalhador, ele é muito presente nas palavras do Papa atual. Então, todos esses fundamentos, eles deram origem às leis trabalhistas, que no Brasil começaram a surgir no século XIX, É importante mencionar que foi no mundo inteiro esse movimento, no né? mundo Não só no ocidental, Brasil, no mas o mundo mundo ocidental. ocidental inteiro Isso, começou a se organizar para melhorar essa situação, essas leis. isso. E aí, em 1919, após o fim da Primeira Guerra Mundial, se chegou à conclusão de que os países não poderiam continuar nessa guerra de quem tinha menos direitos, Uhum. sabe?
porque todo esse movimento ele forçava o legislador nos países a criar leis trabalhistas, mas os estados eles costumavam eh, segurar um pouco, né? O mínimo de leis possível. E aí, ao final de 1919, final da Primeira Guerra Mundial, em 1919, durante o Congresso de Viena, que foi quando se encerrou a guerra, quando eh, se estabeleceram ali uma série de regras, né, e acordos que prevaleceriam após a guerra, foi criada a Organização Internacional do Trabalho, que tinha justamente o escopo de criar padrões mínimos internacionais de proteção do trabalho. E aí, o Brasil, inclusive, ele é um dos países fundadores da OIT, né, participou do Tratado de Fundação da OIT. O Brasil se compromete com os princípios da OIT, com a Carta Constitutiva da OIT. Então, nosso país tem uma série de compromissos, não só com as nossas leis, mas de compromissos internacionais a cumprir Perfeito. em relação a isso. Perfeito, perfeito. E chegando um pouquinho mais para o que como está a nossa lei hoje, né, o senhor falou dessa evolução desde a Primeira Guerra Mundial, e aí chegamos na CLT, que foi um grande marco, né. Para quem está nos assistindo e talvez já até ouviu o termo CLT e não sabe, que parece que é uma coisa básica, esclarece pra gente como que foi essa importância, o que é a CLT e que marco grande que foi essa. Nós tínhamos antes da CLT, a CLT foi editada em 1943, e nós tínhamos antes da CLT uma série de leis esparsas que tratavam, dos direitos dos trabalhadores. Já tinha lei, de salário mínimo, já tinha lei de férias, enfim, já tinha uma série de Tudo leis. antes da CLT. Isso, já existiam. Não foi a CLT que criou o direito do trabalho, não foi Getúlio Vargas que criou o direito do trabalho. Já existia uma série de leis. O que foi feito naquela época foi consolidar todas essas leis em uma só. Não é à toa que a lei se chama Consolidação das Leis do Trabalho. Então, a CLT ela disciplina todo o arcabouço legislativo trabalhista e sindical também, né? Após isso, nós tivemos, no decorrer dos anos, uma série de alterações na CLT, e tivemos também a criação de leis esparsas, que também disciplinam, que também trazem regras trabalhistas. Por exemplo, o trabalho rural, ele não é disciplinado pela CLT. Na época, quando a CLT foi criada, ela foi criada exclusivamente para o trabalho urbano. Então, vejam, os trabalhadores rurais naquela época ficaram de fora. Certo. Uma lei posterior regulamentou o trabalho rural, uma lei posterior regulamentou o trabalho doméstico. E nós tivemos, em 1988, com o advento da nossa atual Constituição, uma série de direitos trabalhistas que foram consagrados constitucionalmente. Então, eles constam na Constituição Federal e mais. A própria Constituição diz que esses direitos não podem ser suprimidos, Perfeito. nem mesmo por uma emenda constitucional. Dentre eles, o direito ao reconhecimento do vínculo empregatício, o direito às férias, ao 13º salário, a jornada de trabalho limitada. Então, enfim, é uma série de direitos que hoje, Está na nossa Constituição. exatamente, não podem ser suprimidos, exatamente. Perfeito. E desses direitos, chegamos mais para agora, o nosso momento, o debate é a escala 6x1. Hoje em dia, como que é essa lei do trabalho, dessa escala 6x1, e o que está sendo proposto para a gente agora? Você... Hoje em dia, a própria Constituição assegura o seguinte, que todo trabalhador tem direito a uma jornada de trabalho limitada a 8 horas diárias e a 44 horas semanais. E, além disso, tem direito a um descanso semanal remunerado, né? O empregador não pode descontar o salário do empregado o dia de descanso, por isso que ele se chama remunerado. Então, o que é possível que as empresas façam hoje? Que o trabalhador distribua essas 44 horas semanais durante os 6 dias e folgue um dia na semana. Isso é lícito hoje. A discussão atual é no sentido de que se limite a possibilidade de trabalhar 6 dias, se limite a 5 dias apenas, Perfeito. para que o trabalhador folgue 2 dias. E aí, essa de fato é a grande discussão. Eu não diria nem que é a grande, eu acho que é uma até maior, mas essa é a discussão mais atual no momento, a discussão trabalhista mais atual, que é a proposta de que a gente proíba a escala 6x1, de que a gente obrigue
o trabalhador a folgar 2 dias na semana. E aí vem todos os argumentos contra, Isso prós e seria para contras. todas as esferas de trabalho, rural, urbano, doméstico. Essa lei aplicaria para todos os A gente trabalhadores. tem mais de uma proposta, né? Entendi. A gente tem mais de uma proposta. Tem proposta que se aplica a todos, tem proposta que limita, né? Isso aí pode ser discutido de várias formas, né? Perfeito. Porque cada profissão, cada ramo econômico tem sua especificidade. Pode ser que exista um ramo econômico que não consiga funcionar sem isso, né? Sem a escala 6x1. Perfeito. Não, e já existe em ramos diferentes, como o senhor mencionou, escalas diferentes, né? A gente vê em hospitais, a gente vê em outras situações que já foi adaptado com mais folga ou menos folga. Então, assim, não é algo impossível. E também a gente já vê em outros países onde já foi passado leis parecidas que já trabalham com folgas maiores. E teve um resultado positivo. Exatamente. A gente tem países que já Europa- proibiram a escala 6x1. Nós temos países com jornada de trabalho semanal menor que a brasileira, né? Nós temos 44 horas, temos países com 40, com 38, e geralmente é na Europa realmente, né? É onde o trabalho é mais regulamentado e onde as leis costumam ser mais vanguardistas, né? E os resultados são bons, né? O que não significa, evidentemente, que aqui será bom, mas a gente tem boas experiências. É evidente que, e aqui já falando aqui os argumentos de quem é favorável à ideia, né, de se proibir a 6x1. É evidente que isso propicia ao trabalhador maior tempo de lazer, maior tempo de permanecer com a sua família, né, de descanso, que tudo isso é algo positivo para a saúde do trabalhador, para a sua saúde física, para a sua saúde mental. Tem vários aspectos, né, do ponto de vista social que são positivos, né? Esses que eu mencionei principalmente. Tem gente que argumenta que isso vai trazer, vai aumentar o número de postos de trabalho, né, na medida em que Você precisa contratar mais gente para Exatamente. suprir aquele dia que tem a folga, né? Exatamente, né, que vai aumentar o número de postos de trabalho. Enfim, isso tudo são argumentos de fato positivos. A gente vê também que, como você mencionou, né, tem vários setores da economia que já não adotam a 6x1 há muito tempo, né? Normalmente a 6x1 ela é adotada no setor de serviços, do comércio e serviços. Indústria, muitas indústrias já não adotam a 6x1 há muito tempo. Você falou do setor de saúde, né? O setor de saúde já não adota há muito tempo. O setor de saúde adota de forma costumeira a 12/36, que também já é legalizada, né? Também já é possível fazer. Então tem muitos setores que já não adotam realmente, né? De forma que é previsível que o setor de serviços seja aquele que será mais impactado com a medida. Então, justamente aí que vem a minha pergunta, né? Eu sou funcionário aqui da emissora e para mim me soa muito bem poder ter uma folga a mais. Eu acredito que todo mundo lá em casa também pensa, pô, que bom, né? Ter uma folga a mais. Mas eu também sou um empresário, eu tenho o meu negócio fora daqui e é no varejo, né? Uma loja aqui no centro da cidade. E eu penso como empresário também. Eu penso, poxa, vai ser um custo a mais para mim, né? Você falou, vai abrir mais vaga, vou ter que abrir mais vaga para ter mais funcionários. Numa economia que realmente já me aperta bastante, tem uma carga de impostos alta, né? Eu me assusto um pouco também. Então eu sinto dos dois lados. Pensando nesse lado do empresário, que acha que o Brasil não está pronto para isso, a gente tem uma carga tributária grande demais, também faz sentido esse debate do outro lado, o senhor concorda? Faz muito sentido, né? É justamente que o tema deve ser debatido, né? Perfeito. Porque a gente deve trazer deve trazer a sensação dos dois lados, né? Do empregado e do empregador. E é justamente do debate dessas ideias que eu tenho certeza que a gente pode encontrar a melhor solução, né? O que os empregadores costumam argumentar, e são argumentos evidentemente válidos e verdadeiros, né? Aumenta o custo, evidentemente aumenta o custo. Isso tudo, na verdade, tem que ser discutido. Como é que vai ser feito, né? Se caso passe realmente a proibição da 6x1, como é que isso vai acontecer? Se isso vai acontecer sem redução de salário, se pode reduzir salário, né?
Mas, de qualquer forma, ainda que se permita a redução salarial, proporcional, evidentemente, vai aumentar custos, né? Você vai ter que contratar mais alguém, ou nem que seja um freelancer, né? Então, aumenta custos. E o aumento de custos, ele certamente vai ser mais sentido pelo pequeno empresário, Com certeza. né? Que é justamente quem mais emprega no país. Então, o debate tem que se pensar nisso também. Tem que se pensar principalmente no pequeno empresário, que vai ser onerado, né? Que vai ter aumento de custos, enfim, vai ter mais trabalho, e de modo que o debate é perfeitamente válido, né? O que é algo também que eu devo trazer, né? Que é importante que a gente traga. Ao longo do tempo, nós tivemos um incremento de vários direitos. Certeza. A CLT, por exemplo, ela não previa 13º salário, Sim. né? O 13º salário ele foi criado numa lei em 1963. E é uma lei que não é tão vasta em vários países, né? O 13º salário. Exatamente, não é, né? Tem países que não têm a lei, mas que há o costume de se pagar. Nos Estados Unidos, há um certo costume, em algumas regiões, de que se paga a bonificação no final do ano, né, para os trabalhadores. Mas veja só, e na época do 13º, também houve reação forte dos empregadores, né? Os argumentos também eram parecidos, né? Que vai quebrar o país, que vai quebrar as empresas, etc. Tem até uma capa de jornal muito clássica do jornal O Globo, né? Quem quiser, tiver na internet, quiser pesquisar, Boa. pode pesquisar. Que a capa da manchete do Globo era a principal manchete da capa, com letras garrafais, dizendo que o 13º seria trágico ao país. E a experiência nos mostra que não foi, pelo contrário, né? Você que é empresário do varejo, imagino que sinta que em dezembro as vendas aumentam. Com certeza. É uma mistura de sentimentos, porque é um custo a mais para mim no final do ano, com certeza, mas é a época do ano que eu mais ganho. A economia está. Movimento economia, Exatamente, exatamente. né? Movimento economia. E aqui, por exemplo, Mato Grosso do Sul, a gente tem uma economia que ela é baseada no agronegócio, no serviço público e no comércio, né? Nós não temos indústria. São poucos, né? Temos indústria, mas o setor industrial é pequeno, no Mato Grosso do Sul, comparado à nossa economia, né, proporcionalmente. Então, a economia aqui circula, né? O agronegócio produz, vende e gasta no comércio, né? O setor público paga o salário aos servidores públicos que gastam no comércio. Então, o setor comercial, o setor de prestação de serviços aqui, ambos são importantes para a nossa economia. E a gente sabe que em dezembro é um mês importante para esse setor, que é um mês em que as vendas aumentam, etc. E a gente pode ter total certeza de que isso tem a ver com o 13º salário. Então, vejam, nem sempre o incremento de algum benefício trabalhista é ruim para a economia. Na verdade, sempre traz benefícios, né? Se a gente analisar de uma forma mais fria, traz benefícios a todos, à economia em geral, de modo que os setores econômicos patronais costumam absorver essas mudanças e que costumam ser positivas para todos, né? Isso é um dado histórico, é um dado que realmente a gente pode observar do que historicamente aconteceu. Então, eu não tenho assim, eu já disse isso inclusive em outras entrevistas que eu dei ao longo das últimas semanas, não tenho tanto receio de que isso vá trazer os transtornos que muitas vezes algumas pessoas imaginam. Daí eu acredito que seja uma mudança positiva, que seja possível de ser absorvida, mas claro, isso não impede que a gente analise certos aspectos, principalmente no tocante às pequenas empresas, Sim. que serão as que terão mais dificuldade em absorver. Talvez aí vem aí da minha cabeça, né, mas eu não tô no meio desse debate igual o senhor tá, igual outros empresários e pessoal do legislativo. Mas talvez um alívio fiscal temporário para os pequenos empresários enquanto eles se acomodam com esse novo formato ou algo assim. Você acha Pode que ser, eu acho viável, totalmente viável. Talvez uma implantação gradativa, né, de não é de acordo uma com hora o para outra, setor, né? exato, de acordo com o setor.
Talvez uma implantação com possibilidade de redução proporcional dos salários, né, de modo a não causar tanto custo, enfim, uma série de Então não é saídas. goela abaixo. O que está sendo solicitado é que o debate seja, que o debate aconteça. Que a gente traga para a mesa isso e converse na Câmara, no Senado, porque a gente vê na televisão ou na rede social só o debate. Então, tem que falar, não, não tem que falar. E a ideia de quem está propondo isso é que seja debatido. Nada, Não é goela abaixo aqui. Vamos conversar sobre o assunto. nada pode ser goela abaixo, né? Nenhuma mudança dessa magnitude pode ser, né, dessa forma. Os empregadores devem ser ouvidos, com toda certeza. Eu acho que a questão do ano de ser ano eleitoral, ela, ao mesmo tempo em que Abre uma janela aí para o é debate. um ponto importante, porque ela impulsionou o debate, mas pode acabar tendo um efeito reverso, que é esse que você mencionou, de às vezes ser meio goela abaixo, né? Dos parlamentares, às vezes, acharem que é uma medida que, do ponto de vista eleitoral, é interessante e acabar impondo goela abaixo. Isso realmente não é o desejado, né? O interessante é que seja debatido ao máximo, que sejam ouvidos todos os pontos de vista, e que seja implantada, se for, né, que seja implantada uma modificação, da forma mais razoável possível, Perfeito. né, que não imponha um ônus extremamente pesado a ninguém. E repito aqui, eu acho que a grande preocupação é realmente com o pequeno empresário. Geralmente essa escala é adotada na prestação de serviço no varejo, repito, então é importante que se estudem Esse debate alternativas. não acontece, né? Exatamente, estudem alternativas de mitigar os efeitos, né, de mitigar o ônus que esses empresários terão. Perfeito. Eu queria trazer também aqui um outro debate que está sendo falado muito, né, tirar essa dúvida com você, queria que você explicasse para a gente sobre a pejotização. Que significa isso para quem está em casa e já ouviu falar: "Ah, eu sou PJ, eu sou CLT", sabe o mesmo que significa isso e o que é a pejotização? Explica para a gente um pouquinho. Eu acho que esse é um outro debate que também está sendo, conversado, está alvorado, não sei no mesmo nível da 6 por 1, mas é uma coisa que se Eu fala muito. eu acho esse mais Você acha mais importante importante? do que a 6x1, é. Explica pra gente, por Até favor. porque se autorizar a pejotização como o STF tem sinalizado, eu acho que até esvazia o debate da 6x1, né, eu já vou explicar por quê. O que que é pejotização? Quando o empresário contrata um empregado, o que que é empregado? É aquele que trabalha de forma subordinada, forma habitual, Carteira assinada. exato, forma onerosa e pessoalmente, né. Então, ou seja, ele trabalha sujeito às ordens do empregador, ele fica à disposição do empregador, sujeito às ordens, o empregador, eh, dirige a prestação do trabalho, ele dá as ordens, né, e o empregado se subordina a essas ordens. O trabalho é pessoal, ele não pode substituir por ninguém, não posso mandar o meu irmão ir trabalhar no meu lugar, o empregador não vai aceitar. O trabalho tem que ser oneroso, ele tem que receber um salário e tem que ser habitual, né. Deve existir uma não eventualidade, uma habitualidade da prestação de serviço no decorrer do tempo. Isso é empregado. Perfeito. Se ele trabalha nessas condições, ele tem direito às verbas trabalhistas, a todos os direitos trabalhistas, todos aqueles que a gente conhece. Mas a empresa, ela tem a opção de contratar um prestador de serviços que não seja dessa forma, né. Por exemplo, eu tenho a minha empresa, né, você tem a sua empresa, eu imagino que você tenha um contador, né, que você manda lá todo mês as contas, ele faz as contas, te manda o balanço, paga os tributos, etcétera. O contador, ele não está lá sujeito às suas ordens, né, vocês têm um combinado ali que ele, faz as contas e te devolve as contas, ele trabalha da forma que ele mesmo dirige a prestação de serviços dele, No horário que ele quer, no de horário forma no horário que ele quer, no dia que ele quiser. Vocês combinam lá um prazo máximo, né, se ele quiser fazer antes ou até o prazo, ele tem essa opção. Então ele não é seu empregado, né, isso acho que até as pessoas conseguem compreender, não é empregado. Ele é um faz sentido, faz sentido. ele é um prestador de serviços, então por isso você combina ali um preço, né, e nesse preço você não vai pagar sobre esse preço
13º, férias, hora extra, nada disso, porque não é empregado, ele não tem direito trabalhista. Então isso sempre foi possível. O que algumas empresas começaram a fazer? A empresa contrata um empregado, ele trabalha ali no mundo dos fatos como empregado, mas a empresa diz para ele o seguinte: olha, você vai lá no meu contador que ele vai abrir uma pessoa jurídica para você, Como e se fosse você, uma empresa. como se ele estivesse contratando uma empresa. Exato. Exatamente. Mesmo que seja só ele, como se ele fosse uma empresa. Exatamente, né? E diante disso, né, como ele formalmente está contratando uma empresa, ele diz: eu não preciso pagar direito trabalhista, porque você não é empregado, você é uma empresa, na verdade. Nossa. Isso é uma fraude trabalhista, né? É isso que a gente chama de pejotização. É você substituir o trabalho do empregado por uma PJ, uma pessoa jurídica. Só para clarear para o pessoal aqui de casa, por que isso faz sentido? Porque normalmente, como não vai pagar os impostos, talvez a pessoa que está empregando pague um pouco a mais, né? Porque aí a pessoa fala, faz sentido para mim, eu não vou ter os mesmos direitos, mas eu estou recebendo algo a mais. Mas se você pensar bem ao longo prazo, você está deixando de ganhar e ter várias seguranças também. Exatamente, né? Você deixa de ter a segurança previdenciária, você deixa de receber direitos trabalhistas. E isso nem sempre acontece, isso que você mencionou, né? Bom, a empresa vai deixar de gastar com 13º salário, com hora extra, com FGTS, e por isso ela vai aumentar o salário propriamente dito. Isso nem sempre acontece, né? Geralmente é uma forma que a empresa encontra, né, os maus empregados. Tem empresa que não faz isso, né? Que os maus empregadores, né? Os maus empregadores encontram de não pagar direitos trabalhistas. Então, aí, diante desse cenário, o empregado entra com uma ação trabalhista e dizendo o seguinte: olha, ele me contratou como se eu fosse uma pessoa jurídica, mas, na verdade, eu era empregado. Então, eu quero que a Justiça do Trabalho reconheça que eu era empregado e determine que ele me pague direitos trabalhistas, né? Isso sempre foi assim. Desde 1943, a Constituição de 88 garante ao trabalhador o direito ao reconhecimento da relação empregatícia, no artigo 7º, inciso 1º, e a Justiça do Trabalho desde essa data, competente para julgar essas demandas, né? Me tira só uma dúvida, mas se essa pessoa, na hora da contratação, também aceitou, esse formato na primeira mão e depois quis, questionar isso, né, na justiça, ela também é responsável de alguma maneira? Ela também é. Esse é um argumento comum, Aham. né, que os empregadores usam: "Ah, mas ele aceitou". Veja, a aceitação no direito do trabalho, né, a aceitação do empregado, o consentimento do empregado, no direito do trabalho, na relação de trabalho, na verdade, ela é diferenciada. A gente tem que analisar sob uma ótica diferente, né? Porque, veja, nem sempre o trabalhador ele tem condições de recusar, né? Ele precisa do emprego, ele não tem outra proposta de emprego, Entendi. né? A gente hoje vive um momento em que os empregadores têm reclamado muito da falta de mão de obra, porque a gente vive um período. Uma taxa de desemprego muito baixa, A né. taxa de desemprego está muito baixa, exatamente, mas nem sempre é assim, né? Sim. E mesmo nos períodos em que a taxa de desemprego é baixa, isso pode acontecer e acontece de forma costumeira, principalmente com em qualificação, né, que não tiveram muitas oportunidades de aperfeiçoamento, etc. Então não é totalmente sincero a gente usar esse argumento de que ele aceitou, porque na verdade muitas vezes ele não tinha opção, né? Ele chega para procurar um emprego, o empregador disse: olha, eu tenho aqui um emprego, mas as condições são essas. Ele não tem condições de dizer: eu não aceito, eu quero que você me pague os direitos trabalhistas, porque se ele assim o fizer, provavelmente ele não será contratado e o empregador terá outra pessoa para contratar, certamente, Entendi. né? Então, por conta disso, o direito do trabalho, ele costuma rechaçar esse argumento, e ele costuma dizer, a lei trabalhista diz que cabe ao empregador cumprir a lei trabalhista, né? Ele tem que cumprir. Ele não pode alegar: mas o empregado aceitou.
Essa opção não existe. Isso é a lei. Isso é a lei trabalhista. Então não Exatamente. tem esse argumento. Entendi. Exatamente. E, repito, pouco importa, né, o consentimento do empregado. Ele é obrigado a cumprir a lei trabalhista. Então, mesmo que esse argumento seja utilizado, a Justiça do Trabalho reconhece o vínculo empregatício e determina que pague as verbas trabalhistas. Lógico, se no caso concreto o juiz constatar que de fato ele era empregado. Porque no decorrer do processo, o juiz vai ouvir a empresa vai se defender, a empresa vai produzir provas, vai juntar documentos, vai ouvir testemunhas, o empregado também. E ao final de tudo isso, o juiz profere a sentença. Ainda assim, a empresa, se perder, pode recorrer ao tribunal, pedir para que a sentença seja reformada. Pode, inclusive, se for o caso, em alguns casos, recorrer ao TST. Então é assim que costumeiramente se funcionou, né, as coisas funcionaram. Qual que é a celeuma atual? De uns tempos para cá, o STF tem cassado decisões da Justiça do Trabalho que reconhecem o vínculo empregatício. Ainda que o juiz tenha constatado que, no caso em concreto, o trabalho tenha ocorrido na forma da relação empregatícia, o STF tem cassado as decisões, dizendo que o empregador pode contratar da forma que ele bem entender. A gente sabe que o empregador sempre pôde contratar da forma que ele bem entender. Ele sempre pôde optar entre contratar uma pessoa jurídica e contratar um empregado. Perfeito. Só que se ele contratar como empregado, se no mundo dos fatos a relação se der, Cumprir a lei. ele tem que cumprir e pagar os direitos trabalhistas, né? Mas ele sempre teve essa possibilidade de escolher. Mas o STF tem desconsiderado o caso concreto e dito que o empregador pode contratar da forma que ele bem entender e cassando a decisão Perfeito. da Justiça do Trabalho. O que isso significa na prática? Que o empregador, só mais um detalhe, né? O STF tem decidido assim e uma decisão do ministro Gilmar Mendes determinou que essa questão seja julgada em definitivo. É o tema 1389, ainda não foi julgado e será julgado em definitivo. Mas as decisões de vários ministros têm caminhado nesse sentido, de modo que, se a gente for fazer uma previsão, a tendência é que esse entendimento seja consolidado e seja convalidado. E se ele for consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, aí mesmo que não ainda é lei, ele já vira automaticamente... O Supremo, a decisão do Supremo, ela tem que ser cumprida, né? É a própria Constituição que diz. Então, se o Supremo decidir de forma definitiva, né, essa decisão tem caráter vinculante, todos os demais órgãos do Judiciário devem seguir este entendimento para casos futuros. Se isso se consolidar, o resultado vai ser: a empresa pode contratar um empregado, que no mundo dos fatos ele trabalha como empregado, e não pagar qualquer direito trabalhista. Uhum. O que eu posso dizer sobre isso? E aqui não é a minha opinião, eu vou trazer fatos, realmente, tá? Boa. Primeiro, a Constituição, artigo 114, inciso 1º, diz que é direito do trabalhador o reconhecimento da relação empregatícia. Uhum. Isso é fato, não é minha opinião, é fato. E também é fato, que eu já mencionei aqui no começo da nossa entrevista, que o Brasil, ele assumiu compromissos internacionais de proteção ao trabalho. De modo que o reconhecimento da relação empregatícia é um compromisso fundamental Da lei do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro reconhece o princípio básico da OIT, e repito, no qual o Brasil é componente, que o trabalho não é mercadoria, isso desde 1919. E isso são fatos, né? O que eu trago aqui são fatos, não é minha opinião. Nesse mesmo tema 1389, o STF determinou que se discuta a competência para julgamento dessas ações que postulam vínculo empregatício. E também é fato que o artigo 114, aliás, eu acho que eu mencionei errado, né? Da relação empregatícia, o artigo 7º, inciso 1º, tá? Tá.
Se eu falei 114, eu falei errado. O artigo 114 fala da competência da Justiça do Trabalho, né? O artigo 114, inciso 1º, diz que a Justiça do Trabalho é competente para julgar as lides oriundas das relações de trabalho. E o STF também tem decidido no sentido de que a Justiça Comum é competente para analisar os pedidos de vínculo empregatício e também vai decidir de forma definitiva, no tema 389, qual é a justiça competente para analisar esses pedidos. Em resumo, essa é a grande discussão do momento, é um tema que o STF vai decidir de forma definitiva e que as associações trabalhistas têm trazido esse tema à luz Uhum. para que a sociedade tenha conhecimento dessa discussão e tenha conhecimento das consequências que uma decisão nesse sentido que eu mencionei vai trazer para todos nós. Perfeito. O senhor comentou que, no seu ponto de vista, a pejotização é até mais relevante ou mais importante ser debatida do que a escala 6 por 1, porque acaba que se for realmente regulamentado isso, aí você contrata do jeito que você quiser, 6 por 1, 5 por 2, aí não tem mais a mesma Você entendeu, É. 7 por 0. que aí não tem mais o que reclamar. Você topou, você é uma empresa, você me atende no contrato e Porque pronto. o prestador de serviço sem vínculo empregatício, ele não tem direito a descansar não remunerado. Uhum. Ele fechou aquele contrato, Né? tudo certo. Exato. E então a empresa pode fazer isso, pode contratar dessa forma, ainda que ali no mundo dos fatos ele seja empregado. E veja, se todas as empresas fizerem isso, realmente não vai ter como o empregado dizer eu não quero, porque se ele não quiser, ele vai trabalhar para quem, Exato. né? Então a consequência vai ser essa, né? A consequência vai ser essa. Essa possibilidade existe, né? E aí a escala 6 por 1 fica, inclusive, prejudicada com a discussão, porque se esse entendimento for reconhecido, for adotado pelo STF, vai fazer pouco sentido, né? A proibição na escala 6 por 1. Certo, porque aí vai pela pejotização mesmo, tá resolvido. Não tem Se direito o senhor me permitir ir um pouquinho mais pessoal aqui, eu queria saber, no seu ponto de vista pessoal, o que você pensa tanto da pejotização quanto o 6 por 1? a 6 por 1, eu já disse isso, né, em outros momentos. Eu acredito que ela é viável, né? Eu acho que a proibição da 6 por 1, né, melhor dizendo. Proibição da 6 por 1, ela é viável. Eu acho que a nossa economia tem condições de absorver, mas, repito que o debate tem que ser amplo, né, todos os setores devem ser ouvidos e que, medidas devem ser adotadas para que se mitigue os efeitos da implantação, ah, dessa proibição, né. Perfeito. Mas eu particularmente eu entendo que é algo que é perfeitamente, possível de se adotar e acho que é importante. Eu acho que é um avanço civilizatório, eu acho que vai trazer, ganhos, e benefícios à sociedade como um todo, né, por isso eu acho que é uma discussão que eu acho importante e eu acho que é perfeitamente possível de se ana se re se de se adotar, né. Sobre a pejotização, é um pouco, assim, os juízes têm uma vedação de dar opinião, sobre casos em andamento, né. Perfeito. Então a Lomano não nos autoriza que a gente dê opinião sobre casos em andamento. Então por isso eu não vou conseguir te dar a minha opinião pessoal. Sem problema. Mas, eu posso te trazer fatos que são fatos, que não é opinião, que são esses que eu trouxe, né, que a gente tem, uma norma específica na Constituição, artigo 7º, inciso 1º, que trata do direito ao reconhecimento da relação empregatícia, e a gente tem também uma série de compromissos internacionais que o Brasil, adotou e se comprometeu, que evidentemente devem ser levados em conta nessa discussão, porque, como eu já disse, são fatos, né.
A gente não consegue fugir. Perfeito. Até peço desculpas de ter perguntado, realmente, né, se o senhor não pode se posicionar, faz todo Mas nós sentido. eu acho que as pessoas não sabem, então Exato. Eu, como você é de casa, também só É, sei algumas sabia. coisas. Não sabia que eu não podia. Mas eu acho que deu pra gente entender bastante o que é lei, o que já é fato, né, e o que está sendo debatido aqui. Eu, como tanto empregado quanto empregador, eu acho que faz muito sentido o que o senhor falou. A gente está sempre em busca de uma melhora da civilização do Brasil como um todo. A gente quer um país melhor, uma população mais descansada, mais feliz, porque a gente faz tudo isso para quê? Para ter uma vida feliz no fim das contas. Mas eu também, como empresário, acredito que temos que ser com muito cuidado ouvido, Sim. porque a carga de imposto, ser empresário no Brasil não é fácil. Tem muita gente que é só do lado do empregado e pensa que o empresário tem mais fácil e não tem, é muito complicado. Então, assim, eu pessoalmente acredito que seria benefício se a gente conversasse muito bem, tivesse talvez uma isenção de imposto, como eu falei, ou talvez uma chance de reduzir o valor do salário pelo tempo de trabalho, né? Eu não sou totalmente contra, mas eu gostei muito de ouvir do senhor esse outro lado, entender um pouquinho melhor, porque eu acho que para a gente dar uma opinião, a gente fala muito isso aqui no Rede 360, a gente dar uma opinião, é importante a gente ouvir o que é o fato, ouvir um lado e ouvir o outro e tomar a nossa própria decisão. Exatamente, é. Eu, Ulisses, evidentemente, como juiz, a gente não tem lado, né? Mas sempre quando a gente se posiciona, né, a gente está sujeito a questionamento. Então, eh, a gente tenta sempre ser o mais razoável possível, até porque eh, as decisões precisam ser razoáveis, né? As escolhas precisam ser razoáveis. E o a as demandas do empregador, elas, devem ser sempre levadas em consideração, né. A gente tem os recursos financeiros, econômicos, materiais, eles são finitos, né, eles não são infinitos, eles não então, a gente também não pode, não considerar essa situação, né, que os recursos são finitos, que as empresas têm recursos limitados, e que tudo isso deve ser considerado, né. Assim, e você trouxe uma proposta que é interessante, a redução da carga fiscal por determinado período, para que as empresas, se acomodem, né. Faço planejamento, Exatamente, fazer né. uma compra mais assertiva do meu estoque, né, pra eu me preparar. Não pode ser do dia para noite, que aí realmente Exatamente, vai dar um impacto muito grande. exatamente. Eu acho que essa, por exemplo, é uma iniciativa que acomodaria vários interesses, né. E no Congresso a gente sabe que a gente tem parlamentares lá que buscam isso, que buscam acomodar os interesses, né. Tem alguns que não, que buscam só o próprio É interesse, que né. acaba que a pauta é uma pauta que gera É uma né, pauta conflitante, exato. né, a Usa relação muito mais para causar, o barulho do que de pensar realmente nesse debate não, e saudável. também é importante que a gente tenha parlamentares que defendam o seu nicho, né, é importante. Cada um a gente tem que ter esse tipo de voz também, né. Mas aí é justamente do confronto, né, dessas vozes que a gente consegue buscar boas soluções. Então é isso. Eu acho que o mais importante é o debate e que a gente busque uma solução que consiga acomodar todos esses interesses. Para encerrar a nossa entrevista, muito rica, te agradeço muito. A gente gosta sempre de fazer aqui no programa um momento mitos e verdades, para a gente desmistificar alguma coisa para o nosso telespectador sobre o nosso assunto. Então eu queria que o senhor falasse algo que talvez o pessoal não saiba sobre a periodização, a escala 6 por um, ou até mesmo sobre a sua carreira de juiz. Aprendemos aqui algumas coisas que a gente pode e não pode conversar, então eu dou espaço para o senhor. Bom, um mito sobre a carreira é achar que o juiz do trabalho ele é pró-empregado ou pró-empregador, né. Eu me lembro uma vez que, eu estava com um amigo e aí ele me apresentou a outro amigo dele, e aí o amigo dele perguntou ele apresentou: "Esse aqui é meu amigo André, tal, ele é juiz do trabalho e tal", e o amigo dele perguntou: "Ah, você é juiz do trabalho, mas você é pró-empresa ou você é pró-empregado?", né. Então assim, esse é um Porque mito. já não pode ser para nada. Não, O juiz não é tem pró que nada, exato. exatamente, né, não é pró nada. Eh Talvez, é claro que a gente também não pode desconsiderar, né, que o juiz é um ser humano, e que o juiz existe também o mito de que o juiz seja neutro, né. O juiz ele é imparcial, ele não está ali
para favorecer qualquer parte, né? Então, na hora de analisar os fatos, ele deve analisar de forma imparcial. Esse é o dever dele, né? O que é verdade, o que é mentira, enfim. Mas neutro ele não é, porque ele tem, evidentemente, sua visão das coisas, Fundo, né? de mundo, das coisas, né? A forma com que ele interpreta a lei, enfim, ele tem. Mas é claro que não se trata ali de uma. E aí, às vezes, a parte pode interpretar isso como sendo pró-empresa, pró-empregador, mas é claro que não é, né? Isso não existe. O juiz ele analisa as coisas, os fatos de forma imparcial, ele julga da forma que ele entende, que ele interpreta a lei, e muitas vezes a gente dá uma decisão um dia que é interpretada como pró-empresa, no outro dia como pró-empregador. Às vezes a mesma decisão é interpretada das duas formas, né? Eu costumo dizer que a gente o juiz é a profissão que mais deixa as pessoas insatisfeitas, porque no mínimo 50% das pessoas ficarão insatisfeitas, né? Isso quando não 100%. Às vezes saem os dois insatisfeitos com a decisão. Então esse é um mito, né? O mito de que o juiz é pró-empregador ou Não pró-empregado. existe. Não existe. A ideia é imparcialidade. Exatamente. É um mito sobre escala 6x1. O mito de que vai quebrar o país, isso é um mito. Uhum. É um mito, e eu posso dizer que é um mito por conta da história. Eu mencionei aqui o 13º salário, por exemplo, que eu acho que é mais oneroso, talvez, do que a proibição da 6x1. Não sei, né? Estou elucubrando aqui, não fiz os cálculos. Mas, e não quebrou, a gente viu que foi positivo, né? Várias leis vieram no decorrer desse tempo. Por exemplo, a lei do rural, né? Também é o mesmo discurso. Vai quebrar os vereadores rurais, as fazendas, etc. Não quebrou. A lei a regulamentação do trabalho doméstico, que foi recente. Foi recente e importante. Recente que eu digo, foi em 2015, Mas recente. né? E eu me lembro também que era mesmo, assim, eu via notícias com números que 200.000 empregados domésticos, 200.000 empregados domésticos serão dispensados, tal, e não foi o Não que aconteceu. aconteceu, né? É claro que, repito, causa um desconforto financeiro, traz ônus para os empregadores e que por isso a gente deve discutir como mitigar isso. Mas é um mito de que vai quebrar o país. É um mito. O que eu me recordo agora são esses dois mitos. Não, gostei. Eu acho que deu para nós de casa aprender aí um pouquinho mais, entender que o juiz também é um ser humano, que o papel do juiz é ser mais imparcial possível, o juiz do trabalho também, e tá ali para fazer o melhor para. Esse foi o seu juramento ali, né? Fazer o melhor para a população, para o trabalhador e para a empresa também, porque a gente consegue entender que a empresa é uma parte muito importante da nossa economia, é quem emprega todo mundo. Então não tem vontade nenhuma de sacanear a empresa ou sacanear o empregador. A ideia é equilibrar o melhor possível, né? Exatamente. E doutor, para encerrar aqui, para quem gostou muito do papo, gostou do senhor, né, e quer conhecer um pouquinho mais do trabalho, ou da onde o senhor trabalha, tem uma rede social, um canal que eles podem manter esse contato e acompanhar? Bom, como juiz do trabalho, o site do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região traz ali sempre notícias acerca do mundo da Justiça do Trabalho, de decisões da Justiça do Trabalho. O site é www.trt24.jus.br. E eu também presido a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 24ª Região, a Matra 24, que é a associação que representa os magistrados aqui de Mato Grosso do Sul, os magistrados trabalhistas aqui de Mato Grosso do Sul. A gente tem um trabalho de representação da classe e dos interesses da classe, de defesa das prerrogativas dos magistrados, de defesa da independência do Poder Judiciário, que é algo sempre importante frisar. As prerrogativas do juiz e a independência do Poder Judiciário não são benefícios do juiz, são, na verdade, instrumentos de defesa da própria sociedade, né? A sociedade precisa de um judiciário livre de pressões, que decida com
de forma independente, mas que evidentemente cumpra a lei, né? Que o judiciário precisa observar a lei nas suas decisões. Então a gente trabalha nesse sentido, né? Defendendo as prerrogativas e a independência do Poder Judiciário, mas a gente também sempre tem o interesse de participar de toda e qualquer discussão da sociedade que tenha como pano de fundo o interesse público. Então, é nosso total interesse participar de discussões como as discussões relativas ao mundo do trabalho, que é o que a gente fez aqui hoje, mas também discussões relativas à prestação jurisdicional, à celeridade do Poder Judiciário, né, à boa administração pública. A gente tem interesse de participar de todas essas discussões, né, a nossa associação, a Matra 24. Então, por isso que o Instagram da Matra era essa a sua pergunta, a Matra 24, né? E é por isso que eu agradeço de ter recebido esse convite, de estar aqui Eu presente agradeço. e de poder aqui expor um pouco do ponto de vista de um magistrado, né? E de explicar algumas coisas para a população que, como você mesmo disse, né? Muitas vezes a população não sabe ou não tem conhecimento e que é importante que a gente participe esclarecendo. Não, e para muita gente, eu te agradeço muito, foi super esclarecedor. Para muitos de nós, né, sul-mato-grossenses comuns que ouve sobre esses debates, essas notícias que saem ao tempo todo na internet, na televisão, na rádio, e talvez a gente fique um pouco perdido. Eu acho que o senhor conseguiu trazer com muito didático, com muita informação e história, como funciona, da onde que vem, todo esse processo da lei trabalhista, a CLT, como funciona. Eu achei que foi muito enriquecedor, te agradeço muito. eh, e te deixo o convite aberto para a gente falar mais sobre lei trabalhista, para falar mais sobre o papel do judiciário. O senhor está, assim, nosso convidado, as portas da Rede Mestre estão sempre abertas para receber você. Eh, e eu acredito que foi muito construtivo. Tenho certeza que a gente conseguiu entender como a lei funciona e entender um pouquinho de um lado, né? O lado do empregador também é algo que a gente quer debater mais. Então já faço convite para quem está nos assistindo. Semana que vem vamos falar um pouquinho sobre o ponto de vista do empregador e como o debate tem esses dois lados. Eu acho que isso que é o que a Rede 360 gosta de fazer, é trazer as opiniões que podem ser talvez diversas, mas nunca um debate quente, um debate ruim. A ideia é a gente poder mostrar para você que, entendendo os dois lados, a gente pode tirar a sua própria conclusão. A ideia é essa. Doutor, muito obrigado mesmo. Como falei, as portas estão abertas e até uma próxima. Obrigado, Ulisses. Eu que agradeço e um abraço para todos os espectadores do Rede 360. Perfeito. Obrigado, gente. Até semana que vem. Então é isso, pessoal. Encerramos mais um episódio do Rede 360. Hoje conseguimos entender todo um panorama sobre a lei trabalhista brasileira, sobre o que é a pejotização, a escala 6x1, porque é um debate tão falado hoje em dia, tão importante de ser debatido. Mas, com o assunto tão importante, a gente tem que ouvir vários pontos de vista. Então, semana que vem eu espero você com a gente. Vamos entrevistar o presidente da Associação Comercial aqui do nosso estado, trazer um ponto de vista do empresário. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com isso também. O meu muito obrigado. Eu sou o Ulisses Serra e eu aguardo você semana que vem. Se você gostou do nosso assunto, quer continuar com a gente, temos vários outros assuntos muito interessantes no nosso canal do YouTube da TV MS. Também pode nos achar no Instagram e no Spotify, onde temos nosso áudio sobre todas as nossas entrevistas. E, lógico, sempre na tela da TV MS Record, todo sábado temos Rede 360 e nas ondas de rádio da Rede MS por todo o estado. Meu muito obrigado e até semana que vem. E aí, gostou do nosso conteúdo? Então não perca nenhum episódio. Se inscreva no canal da TV MS Record, lá no Instagram, @Rede360 Podcast e também no Spotify. Eu te vejo por lá.